Você sabia que a China, ela está se preparando, cada vez mais ela se prepara, ela é uma potência, a China é uma potência, e ela está se preparando para tomar aquela parte da Ásia, tudo. Então, é tudo coisas que estão acontecendo, irmãos. Tudo coisas que estão acontecendo, e eles, a Rússia, e aqueles países lá, a Rússia e também a China, se eu não me engano é o Japão, eu não lembro o outro país, eles têm uma bomba que, irmãos, se eles lançarem essa bomba, ela tem uma potência 5 vezes mais forte do que aquela bomba que foi lançada lá em Hiroshima. Então é uma potência, é algo muito forte, e algo que está para acontecer a qualquer momento. A qualquer momento está para explodir uma guerra, e pode ser que seja uma guerra mundial. Porque se começa simultaneamente uma guerra aqui, outra guerra ali, outra guerra lá, pronto, vai estourar uma guerra mundial. E nós precisamos estar preparados para tudo isso. Nós precisamos estar preparados para tudo que está para acontecer. A qualquer momento vai estourar isso. Nós estamos vivendo essa pandemia que veio, ela veio para nos preparar. Ela veio para nos preparar. Quantas mil pessoas morreram? Muitas pessoas morreram. Foi devastador tudo isso que aconteceu, né? E se parar para perguntar, ainda acabou? Não, ainda não acabou. Então, nós precisamos nos preparar para tudo isso. E aí eu estava meditando hoje, conversando com o pai, né? Hoje eu passei um momento, eu fechei a porta do meu quarto e fiquei lá um bom tempo orando. Orei. Depois que eu finalizei a live, até falei, pessoal, ó, faça isso vocês também. Entra no teu quarto e vai orar. E eu entrei dentro do meu quarto e fui falar com Deus. E quando eu estava falando com Deus, Ele me trouxe a revelação dessa mensagem. E a mensagem nos dias de hoje, né? Quando Deus ele traz uma revelação para João sobre as 7 igrejas lá da Ásia, Ele trouxe uma revelação muito forte, um aviso muito forte para os pastores. Mas o tema hoje se tivesse a 8ª igreja, que é a igreja de hoje, qual seria a mensagem que Deus mandaria para a igreja de hoje? Qual seria a mensagem que Deus mandaria para essa igreja dos tempos de hoje? E aí eu tenho certeza que vai confrontar a mim, vai confrontar você. Mas antes disso, vamos conhecer um pouquinho da história. E aí, depois nós entramos naquilo que Deus ministrou no meu coração. Amém? Livro de Apocalipse, capítulo de número 1. Nós vamos ler até o versículo de número 8. Hoje nós vamos trabalhar, se você tiver um caderno, uma caneta para escrever, é muito bom, tá bom? Se você trouxe, vai ser importante você fazer isso. Escrever aí, anotar. Olha o que diz o livro de Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, a qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem, presta atenção, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória
e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, quero te louvar, quero te agradecer por esse momento e por essa oportunidade que o Senhor nos dá de vida. Nós deitamos, nós dormimos, acordamos, estamos de pé e ficamos de pé durante todo o dia porque o Senhor nos sustentou. E se estamos aqui nessa noite é porque o Senhor trabalhou na nossa alma, no nosso coração e nos chamou para estar na tua casa, para te adorar, para te glorificar e também para o Senhor falar conosco. Nesse momento, fale conosco. Nós precisamos ouvir a tua voz. Espírito Santo, tens liberdade em trabalhar no nosso meio. Opera de uma forma poderosa no nosso meio. Que os anjos do Altíssimo estejam acampados aqui nessa igreja. E que essa igreja seja já nessa noite sarada, seja curada, seja liberta. Que essa igreja seja envolvida totalmente com a glória do Senhor. Que o Senhor, meu Pai, venha continuar a fazer maravilhas no nosso meio. Nós precisamos de Ti. Nós amamos a Tua presença. E precisamos que o Senhor fale conosco de uma forma poderosa, Pai, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir a Jesus? Bora lá. Essa é uma revelação de Deus, de Jesus, para um discípulo chamado João. João, dos discípulos de Jesus, ele é o único que morreu de velhice. João, ele não morreu nos mártires, né? João, ao contrário dos outros discípulos, tem alguns que os historiadores ainda não conseguem contar, mas a maioria foram em mártires. Um foi crucificado de ponta cabeça, outro foi crucificado em X, outro foi arrancado a pele. Então foram mortes terríveis que aqueles homens morreram, né? Eles morreram de uma forma assim muito triste, passaram por momentos, foram decapitados, outros foram decapitados. Então foram mortes terríveis. Mas João não. João, ele morreu na velhice dele, né? E quando ele teve essa revelação, ele estava numa ilha chamada Patmos, na sua velhice, e agora Deus vai dar uma revelação para ele. Deus agora vai mostrar o final dos tempos, as coisas que iriam acontecer, tudo o que estava para acontecer. Antes de eu entrar nisso, eu quero falar um pouco sobre a vida de João. João é aquele que Jesus antes de chamá-lo, chama Pedro, chama André, que são os dois irmãos, e depois ele vai estar passando e encontra ele, João, o seu pai, e o seu irmão Tiago, que estavam também arrumando as redes ali, após uma pescaria, né? E Jesus chama eles, chama João e chama Tiago, e logo abandona, deixa o pai, deixa a rede, deixa tudo, e vão seguir Jesus. Eles passaram a ter uma intimidade tão grande com Jesus, que Jesus chamava eles de filhos do trovão. Tiago e João, filhos do trovão. Deus tinha um carinho com eles. Esse mesmo João, ele viveu uma atmosfera muito linda com Jesus. Quando Jesus leva ele para o monte da transfiguração, leva ele, e lá vai aparecer Moisés e Elias. Jesus vai dar um clarão, o semblante, o rosto de Jesus vai brilhar de uma forma extraordinária, e eles vão ouvir a voz de Deus, que Deus vai dizer: eis daí o meu filho, a quem me comprazo. E ele se lança na cara no pó, de tão forte que foi aquela voz que eles ouviram. Então eles tiveram experiências maravilhosas. João teve experiências maravilhosas. João era aquele que ele tinha uma intimidade tão grande com Jesus, que ele chegava a inclinar a cabeça no peito de Jesus.
de tanto carinho que Jesus tinha por ele. Jesus tinha amor por ele. Jesus amava João. João, ele era diferente. João é aquele que tempos depois, após a partida de Jesus, ele é aquele que vai viver algo extraordinário. Qual? No momento em que está indo ele e Pedro para a oração, a hora nona, de repente ele se depara com um homem coxo na porta do templo, e ele convida aquele homem a olhar para eles. Tanto Pedro como João, que estão juntos no momento da oração, convida aquele homem a olhar para eles, e aquele homem olha para eles, ele fala: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu dou. Quando Pedro fala isso, mas João estava junto, João vivia aquilo, João vivia a atmosfera poderosa. E aquele homem levantou, saiu saltando, saiu correndo, entrou na igreja pulando e glorificando ao Senhor. Então João viveu momentos maravilhosos, atmosferas fortíssimas na presença do Senhor. Mas nem tudo foi fácil para João. Chega uma certa feita que João também fica sabendo que o seu irmão, chamado Tiago, tinha sido decapitado, tinha sido morto. Imagina a notícia para ele, que notícia ruim. Olha, nós começamos junto na caminhada com Jesus, começamos junto, aprendemos uma série de coisas, e agora o meu irmão Herodes Agripa manda matar, mata meu irmão. Então imagina a cabeça dele, para ele continuar a trajetória na presença do Senhor. Mas João era firme. João escreve o Evangelho, João escreve 3 livros. Ele escreve 1 João, 2 João, 3 João. Ele tem cartas, ele escreve cartas. E João agora ele vai ter uma revelação, e escreve também Apocalipse. E ele vai ter uma revelação agora de Deus. Esse João, na velhice dele, ele vai ter uma revelação. Deus vai se revelar para ele. Deus separa ele. Deus quer separar pessoas aqui. Deus, ele quer separar aqueles que ele quer ter intimidade, aqueles que ele quer ter uma intimidade, ele quer ter algo com algumas pessoas. Por quê? Porque que André, você vê que André foi chamado junto com Pedro, estava junto com Pedro. E por que André não subia junto? Por que era Pedro? Por que Jesus deixava André um pouco de lado? Por que os outros discípulos iam até uma parte, e quando chegava naquela parte, Jesus falava: vem Pedro, vem Tiago e vem João, para um pouco mais de intimidade? Ou por que será? Né? Então, Jesus, ele quer fazer isso com algumas pessoas dentro da igreja, chamar para ter uma intimidade maior, chamar alguns para ser mais profundo, mais íntimo dele. Ele quer fazer isso com algumas pessoas. E João, na velhice dele, agora ele vai receber um impacto, ele vai receber um envolvimento com a glória de Deus, ele vai ver algo extraordinário, ele vai ver coisas maravilhosas. A gente fala de Paulo, né? Paulo, ele viu coisas maravilhosas, subiu até o 3º céu, né? Mas João, ele vai ter um envolvimento agora com Deus muito forte. E eu gostaria de chamar a tua atenção sobre isso. Eu não vou falar de outros envolvimentos, mas eu vou falar desse, a qual o próprio Jesus vai trazer uma revelação para ele sobre as igrejas. O que ele teria que falar para as igrejas, para os pastores da igreja, porque a Bíblia diz: ao anjo da igreja. Então a carta era para os pastores da igreja que os pastores estavam tomando conta ali na Ásia. E ali, quando ele estava tomando conta ali, eles recebem agora revelações vindas do anjo de Deus. João vai receber essa revelação vinda do próprio Cristo para João. E eu quero dividir com vocês isso. E depois que eu dividir tudo isso com você, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Se fosse no dia de hoje, se tivesse a 8ª igreja, que é a igreja de hoje, o que seria? O que será que Jesus mandaria dizer? O que Deus mandaria dizer ou falaria da igreja nos dias de hoje? Vamos ler? Segundo Apocalipse, capítulo de número 2. E nós vamos ler essas cartas. E aí eu vou tirar de cada carta aqui o elogio e a crítica. Porque tem elogio e tem crítica. Tem uma que só tem crítica. Então nós vamos analisar aqui. A carta à igreja em Éfeso. São igrejas que estavam na Ásia Menor, que hoje se encontra no interior, na parte mais do norte da Turquia.
se encontra essas igrejas, era para estar situado este lugar hoje. Mas vamos lá. E o anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua presença, que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os que achastes mentiroso. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, isso é a parte boa, o elogio, mas tem a crítica, que ele vai dizer assim: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tem, contudo, ao teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Olha o que ele vai dizer para a igreja de Éfeso. Ele vai trazer algumas qualidades que aquela igreja tem, mas também ele vai olhar e vai ver os defeitos que a igreja tem. Então eu começo a analisar que nos dias de hoje o mesmo Deus está olhando para todas as igrejas e está vendo qualidades e defeitos. Olha que interessante o que ele diz: eu vejo em vocês que vocês têm feito um bom trabalho, por rejeitar o mal, e por sua perseverança, e por ser paciente. Mas só que tem uma coisa: o tempo foi passando e vocês perderam o primeiro amor, vocês esfriaram. Olha, ele começa a olhar para a igreja e falar: olha, vocês começaram tão bem, vocês estavam animados, fazendo a obra de uma forma tão linda, só que as coisas começaram a acontecer e vocês esfriaram. Então lembrem-se da onde vocês caíram, aonde caiu, e volte lá, porque se você não voltar, você não vai poder comer do fruto que está lá no jardim de Deus. Eu venho contra você. Então é tempo de nós analisarmos em que parte dessa igreja. Eu quero chamar a tua atenção em dizer para vocês em que parte dessa igreja a gente acaba se encaixando. Será que se encaixa com alguém daqui? Porque a igreja somos nós. Se a igreja somos nós, será que não tem pessoa aqui que começou muito bem, mas de repente já está esfriando? As lutas estão vindo, as provas estão vindo e começa a esfriar. E se estiver acontecendo isso, é bom que volte ao primeiro amor. É bom que procure isso de novo. Porque se nós não procurarmos isso, a promessa que está dizendo aqui, ele vai dizendo assim, ó: lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então quer dizer, eu venho e vou tratar com você. E aí o negócio vai ficar estreito. A segunda carta é com Esmirna. E olha que interessante que vai dizer, sempre, lembrando que sempre é o anjo da igreja. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas,
as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser disposto à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Olha o elogio para a igreja de Esmirna, por suportar o grande sofrimento a que estava sendo submetida. E qual era a crítica? Não teve crítica. Não teve crítica. Ele não estava criticando aquela igreja, mas ele orientou aquela igreja. Vai vir uma tribulação, vai vir um vento muito forte. Satanás vai se levantar e ele vai tentar de todas as formas te destruir. Você tem que ficar firme. Você precisa ficar firme. Você vê que quando ele vai falar com Esmirna, ele olha para a igreja, ele vê uma igreja perseverante, só que estava para acontecer um vento forte quanto a essa igreja. Olha o que ele vai dizer. Presta bem atenção. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas aí ele vai dizer, mas tu és rico. Quer dizer, porque você tem a minha presença. Talvez financeiramente não, mas você é rico porque você tem tudo de mim. Mas olha que interessante, ele continua dizendo, e a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antissinagoga de Satanás. Não temas, agora ele vai dizer, não temas as coisas que tem de sofrer, as coisas que você vai sofrer, as lutas que você vai passar, as provas que você vai enfrentar. E ele diz assim, ó, não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum de entre vós, para ser disposto à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quer dizer, ele olha para essa igreja e fala, continua, vai ter prova, vão passar por luta, vão passar por momentos terríveis, mas aquele que vencer, então quer dizer, nem todos vão conseguir. Nem todos vão conseguir, porque eu estava conversando ali atrás, falando com a Dani, com a Pamela, e a gente estava conversando e eu falei assim, gente, nós estamos passando por dias de muitas provas, de muitas dificuldades. Está difícil, não está fácil mesmo. Para se manter de pé, não está sendo fácil. Para continuar sendo servo de Deus, é só tendo realmente um posicionamento com Deus, senão não vai aguentar, senão não vai suportar. Ontem nós tivemos aqui entre os varões um discipulado maravilhoso. Nós sentamos aqui, boca está seca. Nós sentamos aqui e tivemos um discipulado fantástico. E nós falamos de algo muito sério. Quem é você quando ninguém está te vendo? Quem é você quando não tem nenhuma plateia, quando não tem ninguém te vendo? Quem é você? E foi muito forte que nós começamos a nos confrontar. Quem que eu sou? O que que eu falo quando ninguém está me vendo? O que que eu faço quando as pessoas não estão me vendo? E ontem nós ficamos ali entre os varões, né, Rafa? Foi bênção, né? Foi uma bênção, ontem foi muito gostoso. E tratamos sobre isso. Vai vir as tribulações, vão vir as tempestades, vão vir as provas. Se nós não formos servos de Deus, no momento em que estamos só, em que ninguém está vendo, nós vamos cair. Não adianta ser crente quando todo mundo está vendo. Não adianta ser cristão quando crente, para vir para a igreja, vestir uma roupa de crente e vir aqui. Não adianta. Não vai adiantar. Porque quem nós somos quando ninguém está nos vendo? Quem que eu sou? Qual que está sendo a minha intimidade com Deus quando ninguém está vendo? Então nós devemos olhar para isso, para as nossas vidas e ver, porque
Analisando essas igrejas, você vê que Deus estava olhando. Deus estava vendo tudo. E Ele estava vendo os pontos positivos e os pontos negativos. Olha, vocês estão indo bem nessa área, mas nessa área vocês estão feios, hein? Vocês precisam se arrepender disso. Vocês precisam melhorar nisso. Então, eu comecei a olhar para mim, porque, irmãos, se pensa numa pessoa que eu fico conversando comigo quando eu estou sóbrio, cara, você tem que ser crente. Aqui, não é a hora que você está lá na igreja. Não é vestir uma roupa, um terno e falar assim, eu sou crente. Isso não vai dar certo. Não vai me salvar. O que vai me salvar é na minha intimidade com Deus. Outra coisa, você não recebe unção aqui na igreja. A unção você recebe na sua oração dentro da sua casa. Quando você está sozinha. Quando você está sozinho com Deus, na sua intimidade. Não é aqui. Às vezes é legal o culto, poxa, um mover maravilhoso. Mas vai acabar acontecendo algo do que você buscou na tua casa. Agora, se você não buscou nada, por isso que às vezes as pessoas ficam assim, ó, você vê o irmão ali, poxa, alegre, feliz, buscando o outro assim. Porque ele já está mal dentro da casa dele. Não é que ele está mal aqui na igreja. Não é que ele chegou aqui na igreja e ele está mal, não. Ele já vem da casa dele mal. Ele já não está bem com Deus dentro da casa dele. Então, eu quero dizer, se eu não estou bem com Deus dentro da minha casa, você acha que é aqui que eu vou ficar bem? Não é aqui. Não é aqui. Porque eu ainda vou ficar até com raiva, porque eu quero que todo mundo fique mal. Porque quando eu estou mal, eu quero que todo mundo fique mal. Então, quando você vê, eu estou dando risada agora. Deus, aleluia. Por que você está dando aleluia, cara? Não está nem tão da hora o culto assim. Porque você já está mal. Você está mal. Então quando você vê o camarada ali, aleluia, pulando e dando glória, esse cara é bobo, ficou bobo, o cara está bobo. Mas porque você está mal. Você está mal dentro da tua casa. Você não está legal lá no íntimo com Deus. E não vai ser aqui que você vai criar força. Não vai ser, irmãos, porque aqui nós nos ajuntamos para quê? Para glorificar Ele, para exaltar o nome dEle. Então se eu não ficar bem dentro da minha casa, não vai ser aqui. Então, aprenda isso, guarde isso no teu coração. Não vai ser aqui que você vai criar força. Não vai aqui que você vai ficar crentão. Não, eu estou crente. Não vai ser aqui. Porque tem pessoas que saem daqui, de um culto maravilhoso, e vai fazer besteira. Então, não é aqui. Não é aqui, é na nossa intimidade que nós ficamos bem com Deus, que nós ficamos fortes. E quando nós chegamos no culto, você pode ver todo mundo de cara, você fala, eu não sei porque esses caras estão de cara feia, porque o culto está maravilhoso, o culto está poderoso, a presença dele está na casa. Então, ele vai chamar Esmirna e vai conversar sobre isso. Ele vai falar o anjo da igreja, fala para João, fala para eles lá. Olha, vai vir uma luta para eles, hein? Será que nós estamos preparados para essa luta, irmãos? Será que nós estamos preparados para um ataque diabólico, uma investida satânica, Satanás se levantar fortemente contra a nossa vida? Será que nós estamos prontos? Irmãos, se nós não nos prepararmos, se nós não nos posicionarmos, se nós não colocarmos a nossa casa em ordem, o inimigo, aquele que não brinca, certamente ele vai nos destruir. Ele vai conseguir nos destruir. Ele vai conseguir, sabe por quê? Porque Satanás, ele trabalha assim, irmãos. Ele fica observando. A Bíblia diz que ele se encontra ao derredor. Ao redor estão os anjos, mas ele está ao derredor. E ele só está analisando. Já sei o teu ponto fraco. Já sei a parte que eu vou te derrotar. Ele não te derrota hoje. Ele não te derrota amanhã. Ele não te derrota depois da manhã, mas ele tem uma data marcada para ele te dar uma rasteira. É assim que ele faz. O porquê muitos homens de Deus caíram? O porquê que se eu não tomar cuidado, ele vai me derrubar? Porque os dias que ele não derrubou, foram dias que eu estava atento, foram dias que eu estava ligado, mas o dia que eu vacilar, ele derruba. Porque ele não está brincando. Ele não brinca. E ele tem paciência, irmãos. Se existe uma coisa que Satanás tem, é paciência. Eu vou esperar o tempo certo. Daqui um ano, você vai ver, daqui um ano ele está meio desanimando. Porque todo mundo quando começa voando.
Todo mundo, quando começa no evangelho, quando ele tem o primeiro encontro, aquele primeiro amor, ele quer fazer tudo. Ele quer carregar a igreja nas costas. Não, ele vai, ele evangeliza, ele prega, ele voa, ele faz, meu Deus, você olha para o irmão está sempre voando. Mas só que o tempo passa. Passam 1 mês, 2 meses, 3 meses, 5 meses, 1 ano. Daqui a pouco você já começa a ver o irmão meio de canto, meio de lado. O que está acontecendo com o irmão? Não estou achando muito legal aquela situação ali. Eu não estou isso, não estou aquilo. Porque o tempo passa, irmãos. Assim como nós envelhecemos, Satanás ele tem paciência, mas ele vai envelhecer na fé também. Ele vai ficar velho na fé. Será que tem condições de ficar velho na fé? Tem. Você fica ranzinza, você fica chato, cara. Você não concorda com nada. Está ficando velho na fé. Nós precisamos sempre ser jovens na fé. Não tá maravilhoso, vamos embora. Mas o irmão, vamos orar por ele. Não, vamos orar por ele, para ele ficar firme, igual a gente está, e pronto, acabou. Mas quando você vai ficando velho na fé, você fica ranzinza. Você começa a ficar o chato da história. E nós devemos tomar cuidado para não ficar velho na fé. Olha o que ele vai dizer para Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conserva o meu nome, e não negaste a minha fé. Vamos de novo. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, a qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí o que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim também, tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te. E se não, venham a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei o maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um nome novo, a qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Olha que interessante. Para Pérgamo, o elogio é: que bênção, cara. Vocês estão mantendo a fé e a confiança em Cristo. Legal. Eu tenho visto que vocês estão ali mantendo a fé. Só que vocês toleram a imoralidade. Dentro da igreja vocês aceitam a imoralidade. Vocês aceitam a idolatria e as heresias. Você vê que Cristo ele não quer uma igreja a qual nós vamos se empurrando com a barriga, a qual nós vamos falando: não, coitado, deixa ele. Por isso que eu acabo sendo, ou outros que sobem aqui, sendo o chato da história. Porque ninguém quer pregar salvação mais. Ninguém quer ficar falando sobre salvação, que nós temos que mudar, que nós temos que melhorar, que nós temos que nos posicionar. Porque é chato. É chato. Então o que nós queremos? Deixa aí, tá tudo normal, cara. Pode vir fulano, beltrano, se mulher está ficando com mulher, deixa. Homem está ficando com deixa tudo. Vamos ver até onde que vai. Então vai concordando, coitado. Não, você tem que aceitar. Irmãos, é assim. Eu amo todos. Só que a verdade tem que ser dita. Nós não podemos mudar. Agora, foi o Leandro que mandou para mim sobre a Bíblia, que fizeram, a nova Bíblia que fizeram, né? E essa Bíblia eles estão tirando tudo do que é como regime não pode isso, não pode aquilo, eles estão arrancando tudo. Então eles querem uma Bíblia
totalmente imoral. Uma Bíblia que está liberado tudo. E está sendo formado. Já está sendo não, já foi formada, foi criada a Bíblia. Então, são coisas que estão acontecendo. Está acontecendo e nós estamos aí, achando que, não tem nada a ver isso aí, não. Não sei o que. Irmãos, talvez aconteça isso com alguém, talvez com alguém de você na tua casa. Irmão, você vai continuar amando o teu irmão, você vai continuar amando a tua irmã, você vai continuar amando, isso daí você tem que amar. Só que você não pode concordar com o que é errado. Só isso. Mas é porque é meu irmão, é porque é isso, é porque é... Não, independente de quem for. A verdade tem que ser sempre a verdade e pronto, acabou. Doa quem doer. Nós não podemos permitir o inimigo começar a colocar uma série de coisas, ele tentar remanejar a Bíblia, ele tentar fazer um monte de coisa e a gente falar, não, está certo. Não, é o mundo, é a geração que nós estamos, é o tempo que nós estamos vivendo. Nós não podemos concordar com isso, porque não foi isso que Deus fez, não foi desse jeito que Deus formou. Então nós vamos ter que bater de frente, e bater de frente vai doer. Bater de frente vai fazer talvez que a gente perca a nossa pele, vai fazer com que a gente perca a nossa cabeça, vai fazer com que pessoas não queiram estar perto de nós. Às vezes tem pessoas que não vai querer estar perto de você. Esse cara ficou chato, cara. O cara só, a gente vai falar, ele não concorda com nada, ele não aceita nada. Mas irmãos, é a Bíblia. E nós devemos caminhar segundo a Bíblia está ensinando. É isso. E eu não vou dizer infelizmente, eu vou dizer felizmente. Eu vou dizer felizmente, porque Deus, Ele me ama, Ele te ama de uma tal forma extraordinária, que Ele deu o Filho dEle por nós. Para que eu e você viéssemos nos posicionar. Não era para que a gente ficasse na imundície. Não, era para que a gente fosse libertos. Foi para isso. E tem hora que você vai falar, as pessoas vão falar, poxa, toda hora a mesma coisa, que chatice. Irmãos, é Bíblia. E a gente não vai mudar a Bíblia. Vai chegar um tempo que vai ficar difícil para nós. E já está ficando difícil. Já está ficando complicado. Já está ficando complicado para os servos de Deus. Para aqueles que amam a Bíblia. Para aqueles que amam a palavra. Para aqueles que querem ter uma vida reta perante ao Senhor. Querem ter uma vida correta. Nós não podemos dar um jeitinho. O brasileiro gosta de dar um jeitinho. Se existe algo que o brasileiro gosta de fazer, dá um jeitinho. Nós queremos dar um jeitinho para tudo, cara. Para tudo nós queremos dar um jeitinho. E não é isso que Deus quer que a gente faça. Ele quer que a gente se posicione. Nós precisamos nos posicionar. Pastor, mas é difícil. Eu sei que é difícil. Se fosse fácil, não teria o adversário. Tem um adversário que quer paralisar eu e você. Então eu sei que é difícil. Da mesma forma que é difícil para vocês, é difícil para mim. É difícil para mim, para a pastora. Eu estava conversando com a pastora, eu estava conversando sobre isso. Dessas dificuldades. Não é fácil, irmãos. É muita luta. É muita luta. Mas olha, é o que a Bíblia está nos ensinando. Você vê que ele olha para essa igreja e fala, mas presta atenção. João, fala para essa igreja, escreve para essa igreja aí. Eu tenho visto eles se mantêm na fé. Muitos ali estão se mantendo na fé, mas não adianta tolerar imoralidade. Não adianta, vai ter que falar a verdade. Sabe aquelas pessoas que começam a mudar tudo? É aquilo que nós estamos conversando. Começa a mudar o planejamento da igreja, porque começou a chegar uns irmãos aí, que é meio estranho e tal. Nós temos que mudar a igreja. Não, irmãos. Quem tem que mudar as pessoas, não é a igreja. Não é a igreja que muda. Quem muda é as pessoas. A palavra não tem que mudar. Somos nós que temos que mudar. Nós que temos que nos posicionar. Somos nós. Olha o que ele vai dizer para Tiatira. Olha a carta para eles. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço,
a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares com essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza. Não somente ensine, mas ainda seduza aos meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas, os ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tanto quantos não têm essa doutrina, e que não conhecem, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservarei o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e o cetro de ferro as regerás e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha o que ele vai dizer para Tiatira. Olha o elogio. É elogiada pelo amor, é elogiada pela fé, é elogiada pela paciência que demonstra, e também pelo serviço prestado, e por boas obras que melhoraram em relação ao início. Foram melhorando. Só que, olha, a igreja foi melhorando, a igreja foi tendo amor, mas sabe aquele amor demais? Tem hora que tem uns amores aí que é meio complicado. Amor demais, concorda com tudo, aceita tudo. Concorda com tudo, aceita tudo. Olha o que ele vai dizer. Tolerava a idolatria da imoralidade. Aceitava a idolatria de Jezabel. Aquela mulher que se dizia profetiza, mas trazia imoralidade, destruía. E ele vai dizer assim: eu dei tempo para ela se converter, eu dei tempo para ela se arrepender, mas ela não quis. Então quer dizer, ele vai dizer: eu dou tempo, eu permito coisas, eu quero ajudar, mas tem pessoas que não querem. Tem pessoas que não querem mudar. Não quer mudar. Então, às vezes você fala assim: poxa, mas parece que o pastor, parece que o irmão desistiu do outro irmão. Não, é a pessoa que não quis mudar. Tem pessoas que não querem mudar, irmãos. Tem pessoas que você fala, você conversa, você fala para ela: você precisa mudar nisso, toma cuidado, tal. E a pessoa não quer mudar. Se não quer mudar, como vai ser? Como que vai fazer? Como que vai fazer? Então ele olha para a igreja e fala: olha, tem muitas coisas boas aí. Tem muitas coisas boas. Só que toma cuidado. E você não está amando pessoas que não querem mudar. Tem pessoas que não querem melhorar, não querem mudar. Ela não quer se posicionar. Ela não quer. E como que vai ser? O que você vai fazer? Você vai para o inferno junto com ela? Então tem hora que a gente vai ter que falar: cara, não quer, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Então ele olhava para aquela igreja e ele via muitas coisas boas. Muitas coisas boas. Só que também ele olhava e falava assim: ó, toma cuidado. Toma cuidado com isso. Ah, meu amigo. Sabe aquela pessoa lá? Nossa, meu amigo. Ah, ele está dando tudo errado, mas é meu amigo. Irmãos, ora por ele. Mas não concorde com o que está errado. Porque senão ele nunca vai mudar. E vai chegar um dia que ele vai cobrar isso de você. Vai chegar naquele grande dia, ele vai dizer assim: poxa, meu irmão, você conhecia a verdade, por que você não falou para mim? Aquela pessoa indo para o inferno, gritando, desesperada,
E ela vê você, vai conversar com você e ela vai dizer para você: por que você não falou a verdade para mim? Ah, eu fiquei com medo de perder a sua amizade, cara. Fiquei com medo de você ficar chateado comigo. Fiquei com medo disso. E aí vai os dois para o inferno. Sendo que era para estar indo os dois para o céu. Um não mudou e também não falou para o outro. Então imagina, porque se eu estou sabendo que está errado e eu não falo, eu pago por aquele sangue. Estou sabendo que está errado. Eu estou vendo que está errado. Então o que eu tenho que fazer? Falar: está errado. Não está certo. Posicione a sua vida. Mude a sua vida. Aquelas coisas que você está fazendo no oculto, que você pensa que ninguém está vendo, Deus está vendo. Deus está vendo. Mas ninguém. Deus está vendo. Ele está olhando para você. Eu vejo você indo para a igreja, eu vejo você até orando, mas você está fazendo coisas que não é para fazer. E eu estou vendo, o pastor não está vendo, o irmão não está vendo, fulano não está vendo, mas eu estou vendo. Nós devemos entender isso. Então, quando eu estava orando, o Espírito Santo ele começou a ministrar isso no meu coração. Filho, posicione-se. E é duro quando ele começa a dizer para mim, porque ele está falando para mim: posicione. Eu estou vendo tudo, mas tem coisa que tem que melhorar. Tem coisa que precisa melhorar. E aí, ele vai dizer para Sardes: olha Sardes, ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vive e está morto. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrependa-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerá de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de Deus, de meu Pai, e diante dos seus anjos. Que tem ouvido, ouça com o Espírito, diz a igreja. Olha que interessante. Qual que é o elogio que ele vai dizer para essa igreja? Na igreja de Sardes, alguns têm sido fiéis. Alguns quase não têm elogio para essa igreja. Mas olha a crítica. É duramente criticada por ser uma igreja morna. Não adianta. Nós precisamos entender. Ou nós somos quente, ou nós somos frio. O porquê? O quente ele está fervoroso, ele está firme. O frio pode ser aquecido, mas o morno, meu irmão, a Bíblia diz que ele vomita. Diz que está, mas não está. Diz que é, mas não é. Diz que adora, mas não adora. Diz que busca, mas não busca. Diz que ama, mas não ama. Não adianta. Morno. E o que ele vai fazer com o morno? Vomitar. Eu não quero você na minha presença. Nós devemos urgentemente aquecer, irmãos. Se tornar fervorosos urgentemente. Talvez se você estava morno, se você estava dessa forma, posicione-se hoje. Fala: hoje, Pai, eu vou mudar. Eu não vou continuar dessa forma mais. Posicione hoje.
Olha o que ele vai dizer para a igreja de Filadélfia. Aí ele vai olhar uma igreja e ele vai dizer assim, ó, isso aqui é muito lindo. Ao anjo da igreja em Filadélfia. Essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheça as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, no nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu povo, e o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Olha aqui, analisa aqui em Filadélfia, ele só tem elogio. Ele não tem crítica para a Filadélfia. E ele começa, olha, que bênção, vocês perseveram, vocês obedecem, vocês honram o meu nome, vocês são uma bênção, vocês estão fazendo a diferença, vocês caminham segundo a palavra. Independente de quem está chegando na igreja, vocês não mudam a palavra, vocês continuam sendo firmes, vocês continuam ensinando os mandamentos, vocês continuam mostrando o caminho, vocês continuam mostrando para eles que é dessa forma que tem que caminhar. Doa o que doer. Se todo mundo quiser sair, vai sair, mas você não se corrompa, fica firme. Era isso que ele estava dizendo para a igreja, era isso que ele estava falando com a igreja. Irmãos, tem hora que o Senhor dá um chacoalhão em nós, para que a gente se posicione. Como igreja, a gente vem olhar, peraí, eu acho que eu estou enganando, eu acho que ninguém está vendo, eu acho que ninguém sabe de nada do que eu falo, do que eu faço. Deus sabe de tudo, irmão. Ele vê tudo, Ele conhece tudo, e Ele sabe o que está acontecendo. Ele sabe o que está da forma que eu estou e da forma que você está. Aí ele vai falar com uma igreja ao contrário disso, chamada Laodiceia. E essa igreja, ele não vai ver nada de bom nessa igreja. Ele não vai enxergar nada de bom na igreja. Vamos ler? Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que nem és frio, nem é quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque é amor, e nem és quente, nem é frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois diz, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo
e disciplino o quanto os amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ele olha para Laodiceia, para a igreja de Laodiceia, e fala: vocês não têm nada de bom, não tem nada de diferente, vocês não se posicionam, vocês não querem nada, vocês não querem uma mudança, vocês não querem ser diferente, vocês não querem viver a minha presença. Só que eu estou aqui, te dizendo que eu repreendo e disciplino porque eu te amo. Estou repreendendo, estou disciplinando porque eu te amo. Sabe o que ele está dizendo? Sabe por que eu estou falando essas palavras duras para você? Porque eu te amo. Porque se eu não amasse você, eu deixava você de qualquer jeito. Se eu não amasse você, eu deixava você continuar de qualquer forma. Mas como eu te amo, eu te repreendo, eu te disciplino. Você quer que eu fale uma coisa para você? Um pai que disciplina o filho, ele não disciplina o filho porque ele gosta de humilhar o filho. Não é porque ele gosta de brigar com o filho. Não é porque ele gosta de ver o filho sempre humilhado, não. É porque ele quer o melhor para o filho. Ele quer que o filho seja uma bênção. Ele quer que o filho caminhe bem. Ele quer que a história do filho dele seja uma bênção. Que ele não seja uma vergonha no meio da sociedade, que as pessoas comecem a olhar para ele e falar: vai aí, o desandado, vai aí aquele lá, esse daí, vai aí essa vergonha. Não é isso que o pai quer para um filho, não é isso que uma mãe quer para um filho. Por isso que a mãe disciplina, por isso que o pai disciplina, por isso que o nosso pai, ele está nos disciplinando. Ou nós nos posicionamos, ou o que nos espera é o inferno, irmãos. É isso. Ou nós colocamos a nossa vida no altar, ou nós nos posicionamos, ou tudo aquilo que Satanás arquitetou durante anos para a minha vida, para a tua vida, vai se cumprir. Nós não gostamos de ser corrigido, nós não gostamos que ninguém puxe a nossa orelha, nós temos que parar com essa meninice, nós não aceitamos isso. Nós precisamos crescer, irmãos. Nós estamos falando de céu, nós estamos falando de algo que não é algo aqui no mundo, que hoje eu saio, pronto, acabou, e eu não quero nem saber. E amanhã? Como que vai ser? E amanhã? E amanhã, quando ele tratar conosco, que ele colocar lá no telão, assim, bonitão, assim, falar assim: naquela noite eu te discipulei, naquela noite eu te disciplinei, mas você não me aceitou. Você não quis nada comigo. Você preferiu caminhar do jeito que você estava. Você preferiu caminhar da mesma forma. Você não quis uma mudança. Irmãos, eu imagino que para essa igreja ouvir isso foi um choque. Foi um choque para essa igreja. E eu quero acreditar que essa igreja, quando ouviu isso, falou: o quê? Eu vou me posicionar. Eu quero acreditar que quando a notícia chega para o anjo da igreja falou: opa, peraí, eu achava que eu estava dando certo, mas eu vou melhorar. Eu achava que eu estava bem, mas não, eu não vou continuar dessa forma, não. Eu vou me posicionar. Eu imagino que quando chega para Filadélfia: você está indo bem? Eu quero acreditar que ele olhou para eles e falou: mas vigia, porque quem está indo bem, em qualquer momento pode ir mal. Não, nós temos que ficar firmes. Deus está nos vendo, nós estamos indo bem, nós temos que manter isso. Porque tem pessoas, quando você fala que está indo bem, é só falar que está indo bem que ele desanda. É só você falar: nossa, está indo bem, está uma bênção, hein? Meu Deus, está a coisa mais linda de ver você trabalhar. Pronto, ela já começa a achar que já está bem, que já está pronto, que já é isso, que já é aquilo, já não aceita a correção, já não aceita mais nada, tudo fica bravo, tudo está complicado. Porque acha que está bem demais. E quem está bem, a Bíblia diz assim: aquele que está de pé,
cuide para que não caia. Então, se você está bem hoje, continue bem. Procure ficar bem. Continue manter isso. Mantenha isso. Mas se você está mal, tome uma postura hoje. Tome uma atitude hoje. Fala, não, eu não vou continuar do jeito que eu estou. Eu vou me posicionar. Vou ficar bem com Deus. Irmãos, não é bem com o pastor não, irmãos. Não é bem comigo não. Não adianta você estar bem comigo e estar mal com Deus, cara. Não adianta. Não adianta. Não adianta você estar bem com o pastor A, o pastor B, o fulano, o beltrano, mas só com Deus você está mal. Deus olha lá, mas comigo você não está legal, cara. Você não tem crédito nenhum, você não depositou nada. A pergunta é, como está a sua conta bancária no céu? Será que o saldo está negativo ou positivo? É no céu. O negócio é com Deus. O negócio é com Deus. Por isso que eu fico a todo momento olhando no meu saldo. Está feia a coisa lá, preciso melhorar. Preciso melhorar. Porque se eu não melhorar, eu não vou entrar. Eu não vou entrar. Poxa, pastor, o senhor pregava para nós lá e só ficou então. Não adiantava. Coloquei uma armadura, mas eu estava leproso. Não estava bem. Gente, não é isso que Deus quer de nós. Não é isso. Que Deus quer que a gente se posicione. Que Deus quer que a gente coloque a nossa vida no altar. Que Deus quer isso. Mesmo que doa, irmãos. Mesmo que não seja fácil. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos mudar. Porque se nós não mudarmos, nós não vamos entrar no céu. E a pergunta é, se Ele mandasse uma carta para a igreja de hoje, qual seria a carta que seria escrita na tua vida? Se o Pai estivesse analisando a tua igreja, você, eu posso falar por vocês, que eu sou o pastor da igreja, mas estou falando de você, a sua igreja, o seu templo. Se Ele olhasse para você hoje, se Ele analisasse a tua igreja hoje, o seu templo, se Ele fosse conversar agora, João, vem cá, vem bater um papo aqui. Eu estou olhando a igreja de fulano. Vai lá, manda essa carta para ele. Qual seria a carta que você iria receber? Qual seria a carta? Você sabe o seu íntimo. Você sabe o que você faz. Você sabe como você está. Essa carta que você iria receber está parecida com alguma dessas cartas. Se está parecida com alguma dessa carta que não seja Filadélfia, mas está parecida com alguma dessas cartas, posiciona a tua vida. Agora, se a carta que fosse enviada para você fosse igual a Filadélfia, continue firme, se posicione, fique firme e não deixe o inimigo te derrotar. Porque talvez a tua carta está boa. Talvez ele está olhando para você e está falando, não, dá uma benção. Mas tome cuidado com o elogio. Porque todas as vezes que nós somos elogiados, muitas vezes nós se perdemos com o elogio. Nós nos perdemos com o elogio. Não, o pastor falou que está uma benção, o irmão falou que está uma benção, Beltrano falou que está uma benção. E aí já começa, estou uma benção, eu sou uma benção, eu sou uma benção, eu sou uma benção, eu sou melhor do que fulano. Aí já começa, eu sou melhor do que Beltrano, eu sou isso. Caiu. Se perdeu. Se perdeu. Que nessa noite você venha ficar com essa reflexão dentro de você. Pare e analise. Se João estivesse nesse exato momento conversando com Deus e Deus estivesse entregando na mão de João uma carta, e essa carta tinha um endereço, você, qual seria a carta que você acha que você iria receber? Amém? Pensa nisso. Quando você vai para a sua casa, vai pensando na carta que você acha que você iria receber. E aí você vai fazer uma asepsia da tua vida, uma análise da tua vida. O que você precisa melhorar, o que você precisa tirar, porque Deus está te vendo. Deus está me vendo. Deus está nos vendo. Amém? Você pode se colocar de pé. Você também que está na live aí, faça uma análise da tua vida, uma asepsia da tua vida. Que Deus abençoe vocês aí da live e que você guarde isso no teu coração, porque talvez o que
está faltando é você fazer uma análise da tua vida. Amém? Que Deus abençoe vocês da live. Você vai pegar nessa noite, colocar a mão no teu coração agora. Se coloque de pé. Você vai colocar a mão no teu coração agora. E a oração nessa noite é: Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo. Me arrependo de tudo que eu tenho feito. E eu não quero que a minha carta, seja uma carta de destruição. Eu não quero receber uma carta a qual o Senhor vai dizer: você não serve. Você não serve. Você foi uma vergonha. Diga isso para o Senhor: Pai, eu não quero essa carta. E se eu tenho feito coisas erradas, Pai, eu quero melhorar. Eu quero ser uma pessoa diferente. Vou deixar você falando com Ele agora. Você tem aí 2 minutos para falar com Ele. 2 minutos para você pensar o que você tem feito. 2 minutos para você pensar de que forma você tem agido. Se você precisa se arrepender de algo, se você acha que você não tem que se arrepender, amém. Mas se você tem que se arrepender, Ele está sondando o teu coração e Ele está te vendo hoje. É você e Ele. É você e Ele. Pode falar com Ele, é só você e Ele. Eu não vou orar agora. Agora é só você e Ele.